O trabalho de identificação das vítimas na queda do avião já começou no IML Central aqui de São Paulo. Parte do material recolhido em Santos chegou à capital ontem à noite. A repórter Sabina Simonato está no Instituto Médico Legal e tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Sabina. Bom dia, Glória. É um trabalho muito delicado, né? Já que foi um acidente bem violento. Então, os fragmentos das vítimas, algumas partes de corpos das 7 vítimas, já chegaram aqui ao IML Central, na região de Pinheiros, ontem à noite, tudo isso. Há uma equipe grande trabalhando no caso, são 30 peritos do IML, 4 da Polícia Federal. O trabalho de identificação dos corpos começou ontem à noite mesmo, durou toda a madrugada e continua agora cedo. A entrada da imprensa neste momento no IML, que fica aqui em Pinheiros, está um pouco restrita, nós não conseguimos entrar, né? Não temos autorização para entrar daquele portão para o lado de dentro. Mas o trabalho de identificação desses corpos, esse processo, só termina depois que o material genético passar por DNA. E esses exames serão feitos por uma equipe multidisciplinar que entende bem de desastres aéreos, há 10 peritos especialistas em genética forense. O dentista ontem de Eduardo Campos, ele esteve aqui no IML, trouxe radiografias, né, de Eduardo Campos que podem ajudar nessa identificação. 7 pessoas morreram no acidente, além de Eduardo Campos, a sua equipe, né, a equipe que viajava com ele. A gente tem os nomes aqui, o Carlos Augusto Leal Filho, conhecido como Percol, assessor, o Pedro Valadares, também assessor, Alexandre Gomes Silva, fotógrafo, Marcelo Lira, cinegrafista, além do piloto e copiloto. A qualquer novidade, né, a gente já ouviu o Thiago Scheuer falando lá de Santos que outras partes de corpos, né, estão sendo encontradas. Esse material deve vir aqui para São Paulo, para o IML. Glória. Que na capital a noite foi bastante movimentada no IML Central de São Paulo. É para lá que estão sendo levadas as partes dos corpos das vítimas do acidente com o avião em Santos. A Sabina Simonato está agora no Instituto Médico Legal em Pinheiros e traz as informações para a gente sobre o trabalho de identificação. Sabina. Pois é, Glória, um trabalho que começou ontem à noite mesmo, né, quando chegaram aí os fragmentos das vítimas, partes dos corpos das vítimas, né, lembrando que é sempre muito delicado falar disso, até por conta da violência desse acidente, um acidente extremamente violento. Bom, há uma equipe grande trabalhando no caso, são 30 peritos do IML, o Instituto Médico Legal, e 4 peritos da Polícia Federal para tentar acelerar esse processo de identificação das vítimas. Eles passaram a madrugada trabalhando, esse trabalho continua neste momento aqui no IML, mas não dá para se precisar um horário para que isso termine, até porque o processo só acaba depois que o material genético, todo o material genético passar por exames de DNA, exames que serão feitos por uma equipe multidisciplinar especializada em genética forense, em desastres aéreos. Bom, a gente não notou nenhuma movimentação de parentes das vítimas agora cedo aqui no IML, nem de nenhuma autoridade. O que chama a atenção, eu vou pedir para o Silvio César mostrar para a gente a presença de várias viaturas da Polícia Civil. Isso agora há pouco. Eu fui perguntar para esses policiais o que eles estão fazendo aqui. Na verdade, eles reservaram aquelas vagas para autoridades, para alguma vítima, algum parente de alguma vítima que venha para cá. Até porque ontem amigos de Eduardo Campos estiveram aqui para ajudar, né, a acelerar esse processo de identificação. O dentista dele também, uma comitiva do governo de Pernambuco esteve aqui também. 7 vítimas morreram, né? Todos estavam no mesmo avião e nesse momento você vai ver quem eram essas pessoas. Eduardo Campos tinha 49 anos, cumpriu 2 mandatos como governador de Pernambuco e era candidato à presidência da República pela coligação Unidos para o Brasil. O jornalista Carlos Augusto Ramos Leal Filho, conhecido como Percol, tinha 36 anos e era assessor de Eduardo Campos. Pedro Valadares Neto já foi deputado federal e era assessor direto de Campos. Também trabalhavam na campanha Alexandre Gomes, fotógrafo, e Marcelo de Oliveira Lira, cinegrafista. Os pilotos da aeronave Marcos Martins e Geraldo da Cunha também morreram no acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que tanto o comandante quanto o piloto não tinham registro anterior de acidente. Vamos voltar a falar daquele acidente que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos. A gente volta a falar então da identificação das vítimas do acidente. É um processo demorado e para ajudar nos trabalhos, parentes de vítimas e até o dentista de Eduardo Campos estiveram no IML ontem. A reportagem é de Laura Cassano.
O caminhão com parte dos restos mortais das vítimas chegou ao IML Central de São Paulo por volta das 8 da noite. Parentes também foram até o local para colher material genético que possa ajudar na identificação. 30 peritos do IML e 4 da Polícia Federal já começaram os trabalhos de identificação. Mas esse processo só termina depois que o material passar por exames de DNA. O dentista do candidato do PSB à presidência da República também veio até aqui e trouxe radiografias que podem ajudar a identificá-lo. Durante a madrugada, peritos da Polícia Federal, da Aeronáutica e do Instituto Médico Legal continuaram vasculhando a área onde o avião caiu em Santos, atrás de fragmentos das vítimas e pedaços do avião. É que as peças podem ajudar a entender o que aconteceu e elas se espalharam pela vizinhança, do quintal das casas até os telhados. Policiais federais recolheram roupas e documentos dos ocupantes do avião. Os agentes estão ajudando a Aeronáutica, que é a responsável por investigar as causas do acidente. Essa é a carta de descida do aeroporto do Guarujá. O esquema mostra o trajeto que o piloto deve fazer até a pista de pouso, inclusive o que ele deve fazer se for arremeter. Nesse caso, virar à esquerda. Ainda não há elementos suficientes para determinar se o jato seguiu o caminho indicado e, por algum motivo, perdeu potência antes de cair no bairro do Boqueirão, em Santos. O que se sabe é que ontem, pela manhã, ventava na mesma direção indicada pela carta, ou seja, seria difícil o avião frear na aterrissagem. Isso justificaria a tentativa de arremeter. Todas as vezes que o piloto sente que o avião não está completamente estabilizado e que não tenha total segurança para pouso, ele deve tomar a atitude arremetida. Segundo o chefe do Departamento de Aeronáutica da USP de São Carlos, pelo menos 3 causas podem ter levado o avião a pegar fogo, como contaram as testemunhas. Um problema mecânico, tá? Houve um problema no motor e o motor começou a pegar fogo de alguma maneira. Pode ser uma ingestão de pássaro. E, geralmente isso próximo a aeroportos isso pode acontecer, ou um choque com outro objeto, voador ou não. Especialistas dizem que aquele tipo de jato não cairia mesmo que uma turbina estivesse pegando fogo. De acordo com a ANAC, a situação da aeronave era normal para o voo. A inspeção anual tinha validade até fevereiro do ano que vem e o certificado para navegar até 2017. Pode ter sido uma falha mecânica associada a um outro fator humano, pode ter sido só uma falha mecânica, pode ter sido colisão. Então, nesta etapa, nós não podemos descartar nenhuma hipótese.